Olá, bom dia a todos. Live do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos do Maranhão, dia 11 de setembro de 2020, com o título Restituição de Direitos das Pessoas Idosas no Brasil. Trata-se de mais um evento apoiando a tramitação em regime de urgência e aprovação do PDL 454 de 2019, junto à Câmara dos Deputados. É uma iniciativa conjunta da Rede de Conselhos de Pessoas Idosas da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com o apoio do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Maranhão. Contextualizando, o PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, objetiva a sustação do Decreto 9893 de 2019, decreto este que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, CNDI, e também o reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e também ao restante da população. O projeto de decreto legislativo, o chamado PDL 454 de 2019, já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, a chamada CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação. Agora, ele deve ser pautado e levado à votação e aprovação na Câmara dos Deputados. E, para tanto, preparamos esta live para um maior esclarecimento. Teremos a presença do senhor Glécio Sandro Silva, que está como presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso no estado do Maranhão. Também da senhora Débora Lopes Jataí, conselheira deste Conselho Estadual, e de Lúcia Secote, representante da rede de conselhos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Passo a palavra, então, a Lúcia Secote. Bom dia a todos. Bom dia, Glécio, Débora, é um prazer enorme estar com vocês, né? Conversando um pouco mais sobre políticas públicas, controle social, participação social e, principalmente, né, sobre o decreto 9893, né, que com a nossa destituição originou, né, o PDL 454 de sustação desse decreto, para que a gente possa retomar o controle social no nosso país. Então, seja bem-vindo, eu sei do trabalho maravilhoso que é realizado aí no Maranhão, quando eu pude estar com vocês, né, em maio do ano passado, e gostaria imensamente de agradecer também a presença da Débora, que eu sei que atua, né, tem uma atuação muito forte na área dos direitos humanos aí no Maranhão, na Secretaria de Estado, e tem toda uma responsabilidade em fazer chegar a toda a população, né, por meio dessa política, né, a efetividade desses direitos humanos. A gente também aproveita para dar um esclarecimento, né, que nós convidamos os deputados federais, né, do Maranhão, mas infelizmente não obtivemos resposta, e também foi convidada a Assembleia Legislativa, e uma das representantes da Comissão dos Direitos Humanos, ela não pôde estar conosco, né, justificando que hoje realmente estaria com a agenda nesse horário impossibilitada de nos atender. Então, gratidão aí à doutora Helena, e sabemos do grande trabalho que é realizado por ela dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Clécio, não vou me delongar, mas imensamente agradecida. Sei da sua luta também como gestor, né, diante aí de tantas questões nesse contexto de pandemia. Muito obrigada, primeiramente, em nome da rede e em meu pessoal, por vocês ter levado, né, essa defesa do CNDI, terem pautado e aí agradecendo a todo o colegiado pela deliberação favorável a essa luta em defesa do CNDI. Então, sejam bem-vindos. Passo a palavra para você, Clécio. Isso, então, bom dia a todos e todas, bom dia, Carol, bom dia, Lúcia, bom dia, Débora, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. Assim, é uma alegria imensa para todos nós aqui do Maranhão e para mim, principalmente, fazer parte dessa luta, dessa batalha. Lúcia, a gente se conhece já há um pouquinho do tempo e assim, eu sempre te admiro demais por esse teu entusiasmo, por essa tua determinação, por ser tão aguerrida nessa luta.
nós estamos enfrentando, sim, uma batalha. Nós estamos no Brasil hoje enfrentando uma batalha muito mais do que de lutas sociais, de luta de classe. Assim, é quase que a sobrevivência dos mais fracos, dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Assim, a história da humanidade, ela se pautou sempre exatamente nessa luta de classes. Assim, o dominante querendo subjugar o dominado e o dominado querendo, por sua vez, dizer que está aqui, que está presente, que tem que ter voz, que tem que ter vez. Assim, essa história, ela não é de hoje, ela é antiga, ela é bem antiga. Assim, nós estamos, se a gente avaliar um pouco a história da humanidade, sempre é assim. Os fortes, os poderosos, querendo subjugar aqueles mais pobres, mais vulneráveis, mais fracos. E, ultimamente, no Brasil, assim, isso tem se tornado muito evidente, muito mais claro, muito mais, assim, essa pandemia, como eu disse esses dias, assim, ela escancarou essa desigualdade social. Ela trouxe à tona exatamente isso. Os vulneráveis ficaram extremamente vulneráveis. Isso se dá graças a esse governo que está aí, que está cada vez mais querendo firmar uma política de exclusão, de homofobia, de xenofobia, de tudo quanto é negativo que se existe. E nós precisamos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, dizer, opa, nós estamos aqui. Dentro disso, se caracteriza nós, que lutamos pela pessoa idosa. É importante a gente perceber, lá no artigo 9 do Estatuto do Idoso, tem uma coisa, o artigo é bem interessante, ele diz o seguinte: é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Esse artigo em si, assim, já dá uma discussão do tamanho do mundo, digamos assim. E é nele que eu quero me pautar um pouco disso, assim. É obrigação do Estado dar tudo isso. É o Estado que tem que garantir dignidade à pessoa idosa, especificamente no nosso caso. É o Estado que tem que garantir vida, é o Estado que tem que garantir saúde. Quando a gente diz vida, vem atrelado a essa vida, alimentação, esporte, cultura, lazer e tudo mais. E tudo isso de forma digna, assim, não é migalhas, não é estar dando migalhas aos pombos. A gente precisa dar dignidade à pessoa. E aí entra a minha primeira fala, essa questão da luta de classe, do poderoso estar sempre subjugando. Quando a política do idoso surge em 94, eu acho que a coisa mais revolucionária da política, entre tudo que ela fez, é exatamente os conselhos. Os conselhos, ele é esse contraponto dentro da sociedade. Os conselhos, ele é o termômetro que vai apaziguar, baixar a febre dos poderosos, digamos assim, e dizer, opa, aquieta teu facho, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, e te acalma. Se nós estamos aqui, precisamos ser ouvidos, precisamos ter voz e ter vez. Então, esses conselhos seria isso. Porque o conselho, como a gente sabe da sua Constituição, que é na grande deliberação do Conselho, quando surgiu o Conselho Nacional, em 2002, ele é deliberativo, paritário, acima de tudo. Eu acho que essa é a palavra principal nesse momento que eu quero frisar, a questão da paridade, da representatividade. Dentro do Conselho tem que estar as instituições governamentais que têm que garantir esse artigo 9, como eu disse ainda há pouco, as políticas todas que estão, os ministérios todos, que vão garantir essa condição de dignidade saudável ao envelhecimento, eles estão lá, e junto com esses órgãos governamentais, a sociedade civil. Sociedade civil que está pautada na luta pela pessoa idosa, sociedade civil que tem a luta diária, que conhece o território, que conhece a pessoa, que sabe exatamente o que quer e onde quer chegar. Então, o governo ele tem que pautar políticas públicas para atender esses idosos, dentro dos seus diversos ministérios que tem, e dentro do Conselho, essas políticas públicas vão dialogar com a sociedade civil, com as entidades, para que isso seja real, concreto e que traga dignidade para a pessoa humana. O que a gente sabe que aconteceu no governo Lula, no governo Dilma, foi um avanço desse diálogo, foi um avanço dessa discussão. O Conselho tinha sua voz, sua vez, as conferências estavam aí ativas, por mais que a gente diga, mas o que é a conferência? A conferência, além das suas deliberações, das suas afinidades e tudo mais, assim,
o momento de encontro de, por exemplo, nós do Nordeste com a luta do Sul, do Sudeste, isso já é mais do que significativo. Mas que não se tivesse deliberação nenhuma, que tinha-se muitas, mas só o fato da luta estar sendo nivelada, da gente conhecer a realidade de cada um, isso já é a experiência, aquela experiência que a gente for remontar aos povos antigos, quando os avós contavam as histórias lá pegando remotamente o tempo bíblico ou grego, quando Sócrates se sentava na praça com os novinhos para contar o que era sabedoria. Então, essa troca de experiência na conferência era exatamente isso. Era a gente crescer junto, era a gente construir junto, como isso era feito lá na época de Sócrates, como eu disse. Quando chega o governo Bolsonaro, ele acaba com isso. Não existe mais o conselho. Acho que a gente tem que ser bem coerente nesse sentido. Assim, existe uma determinação governamental do governo federal que disse quem participa, quem vai, quem tem voz, quem tem vez e como vai funcionar. A representatividade do presidente do conselho, que era eleito, sociedade civil uma vez, poder público outro, assim, agora determinante que seja sempre de um único ministério, todos os participantes governamentais dentro desse conselho, já limita exatamente essa visão do governo de ver a realidade que a gente tem. É uma visão assim minimalista, é uma visão assim opressora, é uma visão que reprime. E nós do Conselho do Maranhão, graças a Deus, assim, eu acho que a Débora também vai falar um pouco disso, assim, a gente tem a graça e a sabedoria de termos eleito um governante que não vê o controle social dessa forma, que não vê a opressão, que não vê subjugar. Nós temos um governante que nos deixa livre para exercermos a nossa função de controle social que somos. Então, assim, o Conselho do Idoso, em momento nenhum, mesmo com essa desmonte total do governo nacional, nós conseguimos firmes e fortes com as nossas deliberações, com as nossas reuniões. Então, assim, como é que funciona o Conselho Estadual aqui do Maranhão? A primeira coisa assim, é que o Conselho não é um conselho novo. A política nacional é de 94, pautada na Constituição, claro, de 88, a gente tem que sempre frisar isso, porque eu acho que o que está em jogo agora, mais do que tudo, é a efetivação e a vivência da Constituição de 88. Então, tudo que veio de progresso dentro da sociedade é porque a Constituição, naquela época, ela era muito boa, e agora a gente quer rasgar, quer jogar fora. Esse governo quer rasgar, quer jogar fora. E aí, da Constituição de 88, veio a Política Nacional do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim, são políticas da cidadania, são políticas e estatutos que definem a participação, a ação do governo e os direitos e deveres da sociedade, garantindo exatamente o direito daqueles que estão mais oprimidos, que precisam do apoio e do suporte do governo, do governo nas suas três esferas, para crescer, para se tornar gente, pelas condições que não tiveram no seu nascimento, ou seja lá como for. Então, em 94, na lei estadual, na Lei Nacional do Idoso, que constitui os conselhos, logo em 96, o Estado do Maranhão tem a sua lei que delibera da criação do conselho. Então, nós surgimos lá em 96. Na época, com 14 representantes da sociedade civil, 14 representantes do poder público. A nossa lei teve 3 mudanças, uma em 88, uma em 2006 e outra em 2007. Estamos agora tramitando a nossa terceira mudança. E, assim, diferente de alguns outros estados, nós temos a nossa Constituição por política pública. Então, dentro do Conselho hoje, nós somos 30 conselheiros, são 30 assentos. Esses 30 assentos, 15 do poder público, que são políticas públicas, política da educação, política da saúde, política da mulher, assim, são várias políticas, assim, não é a Secretaria de Estado, é a política, porque algumas secretarias agregam algumas políticas dentro dela, né, do seu bojo. E a sociedade civil, 15 representantes da sociedade civil. Os representantes da sociedade civil são eleitos pelo Fórum Estadual, que nós temos um Fórum Estadual aqui, o Fórum se reúne a cada semestre, e quando vai ter eleição do Conselho Estadual, há uma nova eleição, uma nova indicação de nome de pessoas que vão compor a cadeira, a ter assento no nosso Conselho. Depois de eleito,
nós temos esse diálogo entre poder público e sociedade civil para que a gente possa olhar para que o idoso tenha o seu direito respeitado e garantido como está no Estatuto do Idoso de 2003, na Política Nacional de 94 e na Constituição de 88. É fácil fazer isso, assim, é fácil você agregar tanta gente num conselho, assim, nós somos 30 políticas, 15 políticas de Estado, 15 entidades da sociedade civil. Não é fácil. Assim, fazer o que eles estão fazendo lá em Brasília, com esse grupinho de 6 pessoas sem representatividade, é muito mais fácil. Eles deliberam e pronto. Mas o conselho não tem efetividade, o conselho não tem voz, o conselho não tem vez. O idoso não tem vez. As realidades dos idosos existentes na idade da velhice não é representada. Como é que 6 pessoas vai saber o que todos pensam, o que todos os grupos pensam? Não, quem tem que fazer isso, assim, cada política precisa dizer o que está fazendo, como está fazendo. E a sociedade civil que está inserida no meio do povo vai ajudar essas entidades civis, esse governo, a fazer exatamente isso. Então, a nossa luta é exatamente essa. O nosso estado do Maranhão, nós temos mais de 7 milhões de habitantes, um pouco mais de 7 milhões de habitantes. Desses 7 milhões, assim, 900 mil são idosos, então é um número, assim, bem representativo, um número bem forte. Lembrando que o estado do Maranhão, ele é um estado que foi, durante décadas, assim, muito massacrado por uma oligarquia muito opressora, uma oligarquia que não pensava no povo, uma oligarquia que pensava em manter o povo no seu voto de cabresto, uma oligarquia que não pensava, que queria só o verdadeiro pão e circo. Nós somos, assim, agora que está mudando muito raramente, nós éramos o ente federativo, o Estado, com menor índice de saneamento básico. Éramos nós. Nós estávamos, e ainda estamos, não conseguimos sair de ainda isso, assim, dos municípios com o mais baixo IDH do país, de 40, nós tínhamos 30 aqui dentro do estado do Maranhão. Então, assim, nosso índice de pobreza era muito grande. Isso era resultante de uma política que vinha se estendendo desde 1950, porque o povo não tinha voz, não tinha vez. O povo não tinha atitude. Mas mesmo nessa política opressora, nessa política repressora, nessa política de exclusão, que dizia que estava fazendo só para inglês ver, como a gente costuma dizer, o idoso, assim, as pessoas que tinham a luta pelo idoso conseguiram ter um diálogo bom. Eu acho que desde quando a luta começou, lá um pouquinho antes da política, que a gente tem história desde 1990, Dona Socorro, que está aí firme e forte ainda no nosso meio, começou essa luta lá ainda no final dos anos 80, início dos anos 90, quando ela começou essa luta firme e forte, quando ainda não se tinha legislação nem nacional, nem estadual sobre isso. Dona Socorro Ramos já era uma luta muito forte. E junto com Dona Socorro foi agregando grandes nomes, Dona Astemar, Isabel Lopezic, a própria Débora Jataí, que está aqui com a gente, que desde menininha, lá bem mocinha, já estava nessa luta, Guadalupe e outras pessoas que foram agregando valores e foram agregando conhecimento e lutando, né, nessa coisa. Então, assim, é uma política que foi construída a duras penas, é isso que a gente pode dizer. Por que eu estou frisando muito isso? Para mostrar exatamente que é a sociedade civil, que é o controle social que fez a política do Estado do Maranhão crescer. Eram essas pessoas que ficavam nas portas dos hospitais brigando para que o idoso fosse atendido, tivesse uma política efetiva para a pessoa idosa, que a política cresceu. Eram as pessoas que ficavam junto do CAISI, junto de outras entidades, tirando as pessoas da rua, que fizeram com que se criasse dentro do estado do Maranhão uma compreensão de proteção integral à pessoa idosa. Assim. O que funciona muito bem aqui no estado do Maranhão é a rede. Uma rede que existe, uma rede que foi pensada e já foi fomentada da primeira conferência nacional, uma rede da pessoa idosa. E o Maranhão, assim, sempre primou por isso. Assim, nós se trabalhava em rede no Maranhão, de certa forma, antes de existir a rede.
Depois da Conferência Nacional, da primeira Conferência Nacional, que foi efetivamente falado da importância, da necessidade e as orientações dadas para essa rede, aqui no Maranhão nós começamos a ficar mais forte nesse sentido. Uma rede que não é imposta, uma rede que não é obrigatória, uma rede que a gente vai trançando fios. A ideia de rede é exatamente essa. E a nossa rede é uma tarrafa, como a gente diz, porque é amarrada no anó, como o Dona Socorro Ramos costuma sempre dizer. É uma rede que é sempre amarrada, nozinho por nozinho. Ninguém é obrigado a participar. As pessoas veem a luta do grupo que está lutando pelos direitos da pessoa idosa e aí eles fazem parte dessa rede. Hoje a nossa rede, graças a Deus, é bem grande. Débora daqui a pouco vai explicar um pouquinho melhor como funciona a nossa rede, quem compõe essas 7 colunas, que hoje está muito bem definida, mas deixando bem claro que a rede, nesse primeiro momento, ela não é assim, ninguém é maior do que ninguém. O conselho precisa ser atuante e verdadeiro dentro do seu ser, da sua identidade, da mesma forma que o Ministério Público também precisa ser. Mas, assim, voltando um pouco para a nossa realidade do Conselho, daqui a pouco a gente fala um pouco mais de rede, que Débora falará um pouco mais sobre isso. Nessa pandemia, assim, as nossas fragilidades ficaram um pouco mais evidentes, mas também as nossas forças. Isso foi muito, muito, muito claro também, tudo isso. Assim, nós temos 217 municípios numa área territorial muito grande. O nosso estado é bem extenso territorialmente. As cidades são bem distantes umas das outras. Por a realidade que existia em outros governos anteriormente, o costume das pessoas criarem as coisas, criarem leis, assim, os governantes atuais, quem estava lá no município, e por exemplo, instituiu o Conselho Municipal do Idoso, aí criava uma lei. Quando aquele grupo que estava no poder saía do poder ou era eleito, a lei desaparecia. Então, a gente tem municípios que existe o conselho, a gente sabe que existe uma lei, ninguém sabe onde é que está essa lei. Então, o que fez isso ficar firme? O que fez esse conselho não deixar de existir mesmo? Por que eu estou citando esse fato? Para dar exatamente essa importância do conselho. O que fez esse conselho continuar firme foi a questão da paridade. Foi a questão de ter poder público e sociedade civil. Se o conselho tivesse só poder público e fosse ele que comandasse o conselho sempre, quando o governante, o gestor municipal saísse do município e levasse com ele todos os seus e o outro chegasse e trouxesse todos os seus, o conselho deixaria de existir, como ele levou a lei. Mas o conselho continuou existindo, porque dentro desse conselho existia a sociedade civil. Existia um grupo de pessoas que lutavam pelo direito da pessoa idosa. Então, essa é a grande importância. Então, agora sim, a nossa realidade hoje atual, nós temos 217 municípios. Desses 217 municípios, nós temos cerca, da coisa não está ainda fechada, porque o diálogo não tem sido muito fácil. 70 municípios que têm conselhos efetivos, atuantes e trabalhando. Nós temos cerca de 40 que ainda estão sem nem saber o que é o Conselho do Idoso, apesar de ter uma demanda muito grande, uma demanda muito, muito gritante da pessoa idosa. Temos cerca de uns 10 nessa situação que eu disse para ti, que o Conselho existe de fato, mas de direito nós não sabemos onde é que ele está, porque a lei de criação desapareceu. Outros têm lei, mas o Conselho não se reúne, e outros a lei está tramitando. Então, a gente precisa se fortalecer nisso. Então, uma luta que o Conselho Estadual aqui do Maranhão sempre vem sendo feita é tentar se aproximar dos municípios, ter tentado dialogar com os municípios. A nossa realidade hoje, a gente está com várias frentes. Assim, dentro do Conselho Estadual, nós temos uma comissão de políticas públicas e monitoramento. Essa comissão de políticas públicas e monitoramento está agora elaborando uma cartilha exatamente para ajudar os conselhos nessas dúvidas. A gente está tentando dizer assim, o que é o conselho, para que serve o conselho, o papel do poder público, o papel da sociedade civil, e o que fazer em situações como essas. Tá bom, assumi o Conselho do Idoso, mas não achei a lei. E agora, o que eu faço? Não tem a lei, mas o conselho existe. Como é que eu faço? Não tem um conselho, como é que eu crio? Quem representa? É sociedade civil? É poder público? Quantas pessoas?
Como é que é feita a ata? Porque tem muita essa história de fulano fez a ata e passa na casa dos conselheiros para assinar. Então, assim, qual é a importância disso? E o valor disso? E a importância da rede, do diálogo com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, a responsabilidade e corresponsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos e de Assistência Social, que é onde praticamente onde os conselhos estão ligados dentro dos nossos municípios e onde no Estado a política da pessoa idosa está dentro da Secretaria de Direitos Humanos, mas na grande maioria dos municípios ele está dentro da Secretaria de Assistência, que geralmente é a única que conta dos CRAS, dos CREAs, do acolhimento, da alta complexidade e tudo isso. Então a gente está com isso. Essa é uma frente que a gente está fazendo dentro dos conselhos. A outra frente é exatamente dialogando com essas secretarias municipais de assistência. Exatamente para isso. É responsabilidade das secretarias municipais de assistência dar esse suporte para o conselho. Já que o conselho está ligado a essa secretaria, ele precisa disponibilizar carro, telefone, estrutura mínima, para que o conselho exista, funcione, assim, tenha uma estrutura para funcionar. Ele precisa ter uma casinha para quando o presidente atual sair, não botar a ata debaixo do braço e levar para casa e essa ata soma. Ele precisa ter uma estruturazinha básica para guardar essa ata lá dentro, porque a história do conselho está lá dentro. E assim, não é só a história do conselho, é a história da luta. A gente tem que entender que, assim, a gente fala muito, a gente conversa muito, a gente dialoga muito, mas essa luta que faz a coisa crescer. Porque um século e pouco atrás, nós vivíamos na escravidão. Foi a luta de muitos e muitas que fizeram essa escravidão acabar. Há menos de um século atrás, a mulher não votava. Foi a luta de muitos e muitos que fizeram a mulher votar. Então, a gente tem que entender que, assim, que a história ela é construída no percurso, no caminhar, no dia a dia. Às vezes, a gente acha que determinados eventos não têm finalidade, como, por exemplo, essas lives. Ultimamente, esse ano, a gente tem feito lives demais. Né? São muitas lives para tudo. Mas é impressionante como isso tem atingido pessoas que antes a gente não atingia. Quando a gente fazia atividades presenciais, e um grupo de pessoas. Nas lives, de certa forma, é um outro grupo de pessoas. E isso vai se propagando, se replicando. O tanto de igrejas aqui em São Luís que fizeram lives, assim, a pastoral da pessoa idosa passou o mês de junho, maio, junho e julho, com lives semanais, sempre abordando temas ligados para a pessoa idosa. A pastoral que está dentro do Conselho Estadual também, mas que tem um trabalho fantástico. Então, que não atingia antes essas pessoas. É isso que é importante a gente perceber. Então, seguindo essa rede dentro do Estado, assim, a gente criamos também uma comissão específica para acompanhar as ILPIs no Estado. Nós temos 17 ILPIs dentro do Estado. Dessas 17 ILPIs, 3 públicas, 3 públicas, 3 privadas e as demais filantrópicas. E a gente está agora acompanhando passo a passo dessas entidades. E aí agora a gente sentiu a importância em algumas entidades, em um lugar desse, a importância do Conselho acompanhar essas instituições. Por exemplo, agora houve um repasse de recursos do Banco Itaú, do governo federal, do governo estadual, e uma coisa que era determinante para que recebesse era exatamente a inscrição no Conselho Estadual, no Conselho Municipal. E assim, as pessoas não davam esse valor, essa importância. Por que eu preciso estar próximo do Conselho? Aí, outra coisa que a gente tem, como eu disse, essa pandemia ela é muito dolorosa, mas ela nos ensinou muito. Ontem, Débora estava numa live e ela deixou bem, assim, estava falando um pouco sobre o quanto de idosos que foram abandonados nos hospitais durante a pandemia. Eu sou diretor de uma instituição de longa permanência. Eu acolhi nessas duas últimas semanas 7 pessoas que foram abandonadas pelos seus lá dentro das unidades hospitalares. Chegavam, trocavam o telefone, trocavam o endereço, mudavam de casa e deixavam o idoso lá abandonado. E isso não só foi aqui na capital. Isso se estendeu com um monte de municípios. Municípios que às vezes o idoso adoeceu, veio para a capital ou foi para um centro onde tinha o respirador, onde tinha os hospitais de campanhas e não tinham mais para onde voltar. E aí o pessoal dessas cidades, e agora, o que é que eu faço? Aí eu dizia, procura o Conselho do Idoso. O Conselho do Idoso vai articular com o Ministério Público, assim, para construir junto um caminho. Não é que o Conselho do Idoso vá acolher, eu sempre dizia isso, mas o Conselho do Idoso ele tem a obrigação de
de fazer essa rede, de criar laços, de apontar caminhos, de se solidarizar com o outro e juntos sentar para criar um momento bonito, um momento forte. Eu acho que a minha primeira fala era essa, eu vou deixar a Débora falar agora um pouquinho sobre a rede para a gente, e a Lúcia também vai falando, e a gente vai se entrosando um pouco mais. Eu me empolgo muito para falar, sempre. Mas isso é importante, Clécio. E você trouxe dados importantes e um pouco do retrato, né, além do retrato do seu estado, né, mas do retrato também das questões nacionais. Quando se fala, né, nessa sexta edição que nós estamos, né, desse programa de lives estaduais, de restituição dos direitos da pessoa idosa, algumas pessoas questionam a gente por que porque vocês estão fazendo essas lives, né? E a gente está justamente fazendo essas lives para que a gente possa, né, não perder o contato, né, que nós tínhamos, né, quando eu estava efetivamente no meu exercício da presidência, né, do CNDI, hoje destituída, mas principalmente para que o Conselho Estadual se torne conosco protagonista na defesa do controle social em nível nacional. Então, isso é muito importante que você traz. E você traz uma outra coisa que a gente, já na conferência em 2006, na primeira conferência nacional, né, um dos palestrantes ele já falava, controle social não é fácil, não é uma coisa simples, mas é importante que se tenha, que se estabeleça. E ele traz também nisso um dado muito importante que você citou de uma outra maneira, que é os conselhos na ditadura militar, né, porque conselho não é uma coisa que aconteceu só depois do fim da ditadura militar. Nós temos o Conselho da Saúde, que é de 1937, né, então já tem aí uma longa data, e alguns outros. Mas no período da ditadura militar, uma das coisas que foi feita foi justamente esvaziar, limitar ou extinguir esses espaços. O que é isso? É o dispositivo que é do decreto, né, 9759, que ele fala, dispõe justamente sobre isso, que é de 11 de abril de 2019. Então, nesse período militar, da ditadura militar, se colocou justamente isso. Se você usou trouxe uma questão importantíssima para a gente refletir, o calar, né, sem voz, sem vez, né, quer dizer, o calar a população, o calar a participação social, o calar, né, o amordaçar, né, essa voz da população idosa representada no Congresso, né, pelos deputados, pelos parlamentares federais, e a participação social, né, a democracia participativa, por meio dos conselhos. Então, isso é muito importante que você traz, porque você traz a realidade do Estado do Maranhão, mas você também traz para nós o que o CNDI tem vivido, o CNDI destituído pelo decreto 9893, né, que aconteceu em junho do ano passado, e que originou esse pedido, né, o projeto de decreto legislativo do deputado Chico D'Angelo, para assustar esse decreto, justamente para que a gente volte a ter a democracia participativa, né, presente nesse espaço. Isso é muito importante. Você trouxe uma coisa que, quando você falou, nós aqui no Maranhão somos em 30 conselheiros, e estamos aumentando, né, para que a gente possa ter mais 2 políticas nessa construção da política pública para a população idosa. E lá no Conselho Nacional, como você trouxe, realmente são 6 conselheiros, mas a gente tem que frisar, desses 6 conselheiros, 3 governamentais são do mesmo ministério. O mesmo ministério tem esse controle, né? Da mesma pasta até, da né? Não mesma é nem pasta. É. E é justamente. Então, isso é um dado importante que, com certeza, a Débora vai trazer agora, né, falando da rede, né, que essa rede foi pensada, né, foi o tema da primeira Conferência Nacional, que era a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, assim, com essa pequena reflexão, para a gente ver o quanto nós fomos empurrados, encurralados, dentro desse espaço que é de direito, da sociedade civil. Então, isso é muito importante para a gente já ir pensando
como tirar alguns encaminhamentos desse nosso encontro para que a gente possa cada vez mais fortalecer, cada vez mais valorizar, né, esse espaço. E o que eu gostaria, antes de passar para você, Débora, que é muito questionado, por que consultivo e por que deliberativo? Lá nessa primeira conferência nacional, também se trazia isso, porque quando delibera, você decide, e quando você decide, você está participando. Então, é por isso que essa característica deliberativa ela é fundamental. Não é só para dizer que você decide, você manda. Não. E para decidir, você tem que dialogar. Então, essa construção, e é bonita essa imagem, né, da rede nó a nó, porque é isso, uma rede, você não constrói ela simplesmente assim, vamos construir uma rede agora e você sai como se não tivesse. Tem um nó no sentido de, né, conexão, de força, de contato, mas tem um nó também, que são aqueles nós do diálogo que muitas vezes ele não é respeitado, muitas vezes ele não é estabelecido. Então, Isso. Débora, passo para... Lúcia, pode só um minutinho antes de Débora falar, assim, acho que a gente tem que deixar bem claro que assim, a nossa luta e as nossas críticas e falas não é contra a pessoa do secretário, contra a pessoa da coordenadora, não, a gente tá falando da legitimidade do conselho, da falta de representatividade, da inconstitucionalidade dele. É isso que a gente precisa definir. O fato de dizer que fulano é o conselheiro ad eterno, isso já deixa o Conselho numa fragilidade imensa. Vai ser sempre o governo, independente de seja quem for, que vai estar lá dando as cartas, que vai dando a palavra final. E isso não é controle social, isso não é Conselho de Direito, isso não é a voz da sociedade, isso não é a voz do povo. A gente precisa definir isso. Assim, o Conselho precisa voltar à sua característica original, ter a sua representatividade original, como foi constituído, para que os idosos do país tenham seus direitos constitucionais, lá da Constituição de 88 e do Estatuto do Idoso, garantidos. É isso que a gente precisa. Perfeito, fechou com chave de ouro, né? E a maestria que vocês têm em fazer esse trabalho em rede, que eu conheci, e é simplesmente fantástico, né? Então, eu vou passar para a Débora para ela poder nos trazer um pouco mais dessa realidade e como isso se conecta com tudo isso que nós estamos falando, né, que você trouxe muito bem, da defesa do CNDI, né, da defesa da democracia participativa, do controle social em nível nacional. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada, a palavra é sua. Muito obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Obrigada, Glécio, por essa participação através do Conselho Estadual do Idoso, essa oportunidade enquanto o governo do Estado do Maranhão. Então, falar sobre conselho para nós, que agraciamos desde o início as suas propostas, mas desde ser realizado e pensado para que ele existisse, a gente estava nesse processo. Então, falar sobre rede não é fácil, mas eu venho com uma fala de, mais do que nos emudecer, a gente quer ensurdecer as pessoas, né? É um modo de fazer com que a gente volte ao tempo e vá para o assistencialismo, onde o idoso é o coitadinho, onde o idoso tem que ser visto como não pessoas de direito, mas favoritismo. Então, o que eu vejo nesse governo é que, fazendo com que um instrumento tão importante como fiscalizador, propositor, dialogador, como os conselhos de direitos, ele vem fazer um papel de destituir e constituir assistencialismo, tudo aquilo que eu, particularmente, como assistente social, passei minha vida inteira acadêmica e pós-acadêmica lutando para não acontecer mais. Então, quando a gente se propõe a fazer um conselho de direito como nós fazemos, não é só o Conselho do Idoso, mas eu vou estender isso a todos os conselhos de direito do Estado do Maranhão, com todas as suas proposituras, com todos os seus encaminhamentos e, principalmente, com apoio, porque o governo ele não vem interceder, ele não é um local de fazermos conflitos direcionado para uma política, ele vem fazer consultoria, ele vem nos chamar para ver as suas propostas de governo. Então, para nós, do Estado do Maranhão, é muito tranquilo, essa rede está funcionando, e aí eu falo a partir de fala de governo, quando o nosso secretário, Francisco Gonçalves, nos chama para falar sobre a política do idoso, ele chama o conselho. Quando ele nos chama para dizer
que ele vai ter uma proposta, que ele tem um encaminhamento, ele chama conselho, porque no conselho está representado sociedade civil de forma organizada, com as suas propostas, com as suas reclamações, mas com os seus encaminhamentos. Então, a rede ela nasce desse contexto, dessa propositura de governo, sociedade civil organizada, mas tem um único foco, que é o melhor deliberarmos para políticas. Políticas públicas no efeito fatiado. Ela não é um pedacinho para o idoso, um pedacinho para não sei o quê, um pedacinho... Não, é um pedaço enorme para todo mundo. E o idoso está dentro desse contexto. Nesse contexto, o Conselho Estadual do Idoso reflete muito bem os nossos anseios enquanto militantes, porque nós temos várias frentes de trabalho que não é fácil, e isso requer de todas as políticas do Estado e toda a sociedade civil organizada muito esclarecimento. Então, as nossas frentes de trabalho são feitas baseadas na cientificidade que nós temos dentro do nosso conselho, porque nós temos aí grandes interlocuções, como a ANG, a SBGG, que estão dentro do conselho falando sobre a cientificidade. Então, não são coisas aleatórias, não são instituições que nasceram ontem, são instituições que têm toda uma representatividade, toda uma história para compreender e para encaminhar as melhores e mais determinantes situações que possam realmente dar direito e defesa da pessoa idosa. Então, no estado do Maranhão, hoje, reconhecidamente pelo nosso governo, nós temos uma rede. Essa rede não é fácil nós construirmos, mas nós não nos sentimos de forma nenhuma nem menor e nem aquém de quem está lá. Ninguém é melhor do que o juiz, do que o delegado, do que o promotor chamados para fazer estudo de caso, como o promotor, o doutor Augusto Coutrin, nos chama para fazer quando ele pega um caso e diz: vamos chamar a rede para saber como melhor vamos atuar. Isso é reconhecimento, isso é, antes de tudo, respeito. Então, essa questão de falar de rede não é fácil, mas é muito mais fácil quando nós temos as pessoas que estão lá trabalhando no finalístico saber o que cada um tem para fazer. Nós falamos muito da nossa primeira conferência, que diz que nós precisamos instituir, mas a nossa segunda conferência nacional foi muito mais bonita, porque nós vamos avaliar ela. Sem nós avaliarmos os nossos encaminhamentos, nós não estaríamos no patamar que nós estamos hoje dentro do governo do Estado do Maranhão, com esse respeito. Agora, dia 1º, nós vamos ter o Dia Estadual, Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, com várias assinaturas pelo governo do Estado do Maranhão de situações que foram criadas dentro de conselho, como o nosso plano estadual, que foi extremamente todo ele feito baseado nas propostas que vieram dos municípios. Nós tivemos dentro desse momento de conferência uma comissão só para receber todas as propostas dos municípios. Depois de recebermos essa proposta, nós tivemos a comissão para fazer com que essas políticas se visitassem, porque muitas das não é outra, e a gente está ali para a gente esclarecer. Nessa construção saem as propostas do município e nós, enquanto Conselho Municipal, vamos mandar de volta e monitorarmos, para que isso esteja acontecendo no município e isso não se perca. Nós temos o Estado do Maranhão com as suas propostas sendo monitoradas pelo Conselho e pelos órgãos de controle externo, promotoria, defensoria. Nós temos a CGU, né, que é a controladoria. Então, esses órgãos não estão aleatoriamente sendo chamados ou participando, eles trabalham com essa política, que nós temos, inclusive, vertentes específicas de profissionais dentro da controladoria trabalhando com a pessoa idosa, com essa política da pessoa idosa. Então, essa rede é muito maior do que a gente possa pensar, dá trabalho. Glécio fala sempre dos 30 conselheiros, mas nós falamos de 15 políticas de Estado, que vão ser agora 17, né? Porque nós vamos subir para 34. Por quê? Porque a demanda que veio nos suscitando, não fomos nem nós que fomos buscar, foi a própria política que veio nos dizer que quer participar. Foi ela que sinalizou para o Conselho Estadual que não tem representação dentro do Conselho. Então, isso demanda a gente fazer minuta,
sentar para nós fazermos essa minuta, mandar para o governador mandar para a Assembleia, para que isso seja passado e a gente consiga dar conta de políticas públicas que estejam aí dentro da política da pessoa idosa. Na sua universalidade, como nós trabalhamos, seja tostão ou seja milhão, o idoso é aquele que tem 60 anos. Se nós vamos trabalhar com esse idoso, nós precisamos de todas as políticas, desde a criança e o adolescente. Porque quando a gente faz a interface de que a drogadição está muito mais presente na política e o idoso é aquele que é maltratado por conta dessa drogadição pelo neto, está aí a interface feita e está aí porque nós precisamos trabalhar com ela. Então, isso nós temos muito claro dentro dos nossos conselheiros, dentro do conselho. Nós trabalhamos em rede à medida que isso é necessário ser feito, mas nós não dizemos para o governo o que ele precisa fazer. Ele precisa fazer. É inerente ao cargo de quem está lá. Quem está na sociedade civil sabe o que tem que fazer, não precisa que a gente tenha uma pessoa para mandar eles fazer. Mas como eles vão fazer, isso é questão de política pública monitorada por um órgão de monitoramento, que é conselho. Quando nós tivemos agora no decreto governamental extinto várias situações, uma delas, a gente não pode esquecer, foi o envelhecimento ativo e saudável, que dentro dele preconizava a criação do grupo de avaliação e monitoramento da política pública para a pessoa idosa, e isso foi extinto. Isso foi uma perda para nós. Isso não desarticula, não é que desarticula, mas fragiliza. E é isso que a gente vem notando, que o governo federal vem fazendo aos pouquinhos. Quando eu digo que eu não quero um conselho, lá na época da ditadura eu extingui e pronto. Hoje eu não digo que eu não quero, eu simplesmente diluo isso de uma forma que eu fragilizo tanto que eu não tenho mais unicidade naquele conselho. Eu não tenho mais unicidade de política pública representativa. Então, o que nos preocupa é que nossa rede não caia, e isso é uma preocupação de toda a equipe que nós trabalhamos, no assistencialismo, e isso a gente vem lutando com todas as forças, que o Conselho, de fato, tenha esse respeito e essa credibilidade, e que a nossa rede trabalhe articulada, não fazendo com que seja um impedimento para o governo, mas uma articulação de conversa setoriais, para que isso seja, de fato, chegue até a pessoa idosa. Não é aquela que está no grupo só do idoso, que está dançando, que está brincando, mas para aquele idoso que está institucionalizado, para aquele idoso que está deitado numa cama, para as famílias, que se para nós é novidade a questão do idoso, dentro das suas peculiaridades, a gente tem que ver que para a família também é. Esse trabalho em rede é para fazer com que a política do idoso alcance todos e em todo lugar. Dos 217 municípios que nós temos, o Conselho já fez vários levantamentos para fazer essa interiorização de política. E essa interiorização de política é responsabilidade de Conselho. Porque quando a gente desce para um município que nunca ouviu falar em Conselho, somos nós que vamos fazer essa fala de direito, de como encaminhar, de fazer valer o direito daquele município, da população idosa, como eles estão organizados. Inscrição de conselho é uma coisa que eu vou falar do Conselho Municipal de São Luís, porque só lá eu estive durante 23 anos na coordenação, onde nós temos o cadastro de todas as instituições que trabalham com pessoas idosas no município de São Luís. Isso só conselho tem. Só conselho faz de direito. Monitorar, não é qualquer lugar que se põe idoso para fazer qualquer trabalho de qualquer jeito. Então, nós vamos fazer esse papel. Mas dizer que está errado, não, nós vamos dizer como é que faz o certo. Então, o conselho para nós é de uma importância, de uma especificidade de trabalho, que é uma resposta interna para a nossa população, que nós trabalhamos de forma bem generalizada, para nosso segmento, que é a pessoa idosa, e principalmente para os governantes. Porque não adianta eu pensar, não adianta eu criar e eu não congregar com aquele que vai realmente assinar esse documento. Então, dentro do Estado do Maranhão, nós temos um fórum,
que tem hoje a sociedade civil organizada, mais de 60 entidades, que também dá conta de eleição para o Conselho Estadual, mas também dá conta para o Conselho Municipal de São Luís. Lá estão congregadas todas as instituições para que a gente possa saber quem está fazendo o que e aonde. E é visitado em parceria com o fórum, tem os conselhos para visitar, para fiscalizar. Então, é um processo que não acaba, ele é contínuo, onde acaba aqui, termina ali, começa ali, porque nós não trabalhamos só. Isso é uma fala que Socorro sempre, e Isabel, que para nós é mais, são pessoas da nossa referência, sempre nos dizem com muita... Sonho que se sonha só não é sonho. Esse sonho que a gente sonha aqui coletivo é que é. Porque sonhar que nós não vamos perder se este conselho que está hoje constituído realmente, de fato, continuar, é pesadelo já. Já não é mais nem sonho, é pesadelo. Porque o que está hoje constituído não representa. Então, a nossa luta hoje é sonhar um sonho de representatividade, de coletivo, de políticas públicas. Então, a rede funciona dentro dessa perspectiva, com vários atores, com pontos de conexão de profissionais que estão na finalística de cada um desses serviços e que nos dizem se está ou não está funcionando. E, se não está, o que é que nós podemos fazer para que realmente alcance a sua excelência. Então, a nossa contribuição enquanto conselheira, enquanto coordenadora de Estado é essa, para que a gente possa realmente alavancar os nossos trabalhos. É necessário que a gente lute por um Conselho Democrático de Direito. Obrigada, Débora. E é importante que você traz, aproveitando aí que você citou a Isabel, né? Não sei se ela está acompanhando, mas a Isabel é uma das conselheiras destituídas, né? Ela representava a ANG no Conselho Nacional, e é muito importante que você fale isso para ver Exatamente. o contexto e os conselheiros que foram destituídos, né? Os conselheiros barra, né? As organizações da sociedade civil que foram destituídas, né, arbitrariamente. Então, a gente só tem que trazer nesse contexto, e foi muito importante, antes de passar para você, que o Clécio trouxe, não é nada pessoal contra a pessoa A ou contra a pessoa B, mas é a favor da representatividade, a favor do controle social, da participação social. E aí eu queria aproveitar, e você trouxe uma coisa importantíssima com o seu relato profissional, que você ficou mais de 2 décadas na coordenação, né, do Conselho Municipal. Isso você traz uma outra coisa importantíssima, que é bom você partilhar conosco, que é assim, a importância do Conselho ter, como o Clécio trouxe, uma infraestrutura básica, um local para trabalhar, mas também profissionais, né, capacitados, profissionais que se identificam com a área, porque não é porque é uma coordenação de conselho municipal que você coloca alguém lá comissionado, alguém que é parente de alguém, alguém que é próximo de fulano, alguém que é da mesma ideologia de Bertano, e aí é uma forma de você minguar a atuação do conselho. Então, aí a gente vê os frutos que São Luís, os frutos que Maranhão está colhendo agora, esses frutos são o quê? Desse trabalho constante, né, que vocês vêm realizando. Então, a gente só tem, né, que parabenizar. E eu gostaria de passar aqui, né, a gente tem diversos conselhos estaduais conosco, né, do Sudeste, nós só não temos Minas Gerais, mas está São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, eles estão conosco. Temos o Conselho do Amazonas conosco, diversos conselhos municipais que integram a rede de conselhos do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Aparecida, Taubaté, Lorena, Bananal, né? Temos aqui também da minha região, que é a macro-região Campinas, né? Campinas, temos a Bragança Paulista, temos também o Conselho, né, de Bauru, né, que é um dos apoiadores desse programa de lives, né, idealizado pela rede, e tem um apoio técnico, inclusive a Carol é presidente do Conselho Municipal, que está nos ajudando aqui na técnica, é presidente do Conselho Municipal de Bauru,
E aqui tem uma questão importante que diz assim: parabéns ao povo maranhense que afirma sua posição de liberdade e desenvolvimento social e supera suas condições políticas de um Estado importante das causas progressistas brasileiras. A rede, né, de conselhos aqui do Vale do Paraíba, que a pessoa está se referindo, ele coloca, e também fazendo uma referência ao que vocês estão trazendo da rede de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa do Maranhão. É união, força e organização, que é bem isso que você trouxe na sua fala, né, Débora? Sim. E a Assembleia, daí vem a pergunta, e a Assembleia Legislativa do Maranhão? E os deputados federais do Maranhão? Qual é o seu compromisso de enfrentar o decreto 9893/2020? Então, já passo isso para o Clécio. E gostaria também só de colocar, se é possível vocês trazerem, porque eu sei que tem uma outra grande amiga, que é a coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa no Maranhão, que é a Mazé, ela comentou como foi muito bonito a forma que vocês trabalharam as deliberações da Conferência Estadual, que, como disse a Débora, né, resultou nesse plano estadual. Então, também, se vocês puderem trazer para nós um pouco mais desse aprendizado, dessa experiência, né, né, como costura, né, as deliberações da conferência, né, com esse plano estadual e como se vai para a execução. Porque muitas vezes, muitos estados, muitos municípios, eles, durante as conferências, eles acham que a conferência é uma ilha, né, que o conselho é outra ilha, que a secretaria A, B ou C é outra ilha, que o governo é outra ilha. Então, é importante a gente falar que a gente não é ilha. Apesar do que a gente está vendo, e como já diz Hannah Arendt, né, o que o governo federal tem feito conosco, ele tem atomizado, quer dizer assim, dividido, né, para que daí você não tenha um diálogo, você não tenha uma política, você não tenha, né, uma identidade de política pública, né, e de atuação. Então, passo essas duas perguntas e vou buscando mais aqui que está chegando. Passo para o Clécio primeiro e depois para você, Débora. Clécio, está fechado o microfone. Isso, agora sim, ok? Ok. Certo. Então, assim, antes de eu responder a pergunta, entrar na pergunta, sim, a importância da rede, assim, acho que todos nós que trabalhamos com a pessoa idosa, na política da pessoa idosa, que lutamos pelos direitos do idoso, garantir esses direitos, assim, a gente sabe da importância disso. Então, assim, a rede é o quê? São instrumentos, órgãos que dialogam entre si, que vão definir ações. O que fazer, onde fazer, quando, como fazer, para quem fazer. Isso vai estabelecer compromissos, vai estabelecer pactos, vai estabelecer o funcionamento da rede, vai estabelecer fluxos, mecanismos. Então, aqui no Maranhão, nós conseguimos construir 7 colunas, são 7 colunas. Essas colunas, assim, para definir o papel de cada um dentro dessas colunas, eu acho que isso foi o mais significativo para todos nós. Essas colunas, que é coluna de coordenação, de defesa, de controle social, de cientificidade, os reguladores, os articuladores, os executores que estão lá na ponta, e as parcerias, assim. Cada um dentro da sua rede sabe a sua função, cada um dentro da rede sabe o seu papel. E, assim, quando a gente do Conselho do Idoso dialoga com a Delegacia do Idoso, ou dialoga com a Defensoria, assim, cada um já tem clareza do que fazer em cada situação. E o que mais importante é aquilo que Débora mencionou, que eu acho que é uma coisa extremamente significativa, que é o danado estudo de caso. Quando surgem casos, e surgem muitos, que a gente não tem respostas, que são muitas isso, então o que a gente faz? A gente senta enquanto rede, com as pessoas envolvidas, e vamos conversar. Qual o caminho a seguir? Assim, nesse caso, nessa situação, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Isso tem sido muito significativo. Essa história que a Débora também falou, que assim, que as pessoas vão se percebendo necessárias na rede. Isso é muito significativo. A gente percebe que as pessoas se sentem à vontade para participar na rede. Isso é uma questão. Com relação assim, ao compromisso dos nossos Assembleia Legislativa, deputados estaduais, federais, assim, nós temos uma participação muito, muito tímida aqui no estado do Maranhão. Eu acho que o termo, a palavra talvez seja essa. Assim, todo mundo assim,
tem ações, mas ações muito simples, digamos assim, muito individuais, nada de muito posicionamento. Assim, nós vivemos um contexto também político nacional que está bem complexo. A gente tem que entender um pouco disso também. E as portas de uma eleição municipal, que é para piorar ainda um pouco mais a situação. Eleição municipal que está em volta de uma pandemia que a gente ainda está dentro dela. Apesar do povo estar agindo como se tivéssemos saído, nós ainda estamos dentro da pandemia. Nós não temos ainda um remédio, uma vacina para isso. E tem gente até dizendo que não precisa, né? Que é loucura. Mas, assim, a nossa Assembleia Legislativa e os nossos deputados federais assim, ainda são muito tímidos nessa situação. Nós não conseguimos nos articular, nós não conseguimos alguma liderança para isso. Agora, por outro lado, avaliando também, isso também é um tanto contraditório, porque assim, dos braços fortes do governo nesse segundo mandato dele é exatamente o idoso, a pessoa idosa. E assim, eu acho que político nenhum, se ele não assumir a causa do envelhecimento, não é nem a causa do idoso, não estou falando nesse sentido, eu estou falando a causa do envelhecimento. O envelhecimento, ele é uma causa, assim, eminente, assim, está aqui nas nossas portas, não vai ser amanhã, não vai ser depois, e agora. Nós não temos, assim, aqui no nosso estado do Maranhão, quem mais morreu nos hospitais, como no Brasil quase que todo, apesar do grande número de pessoas serem contaminadas, não serem idosos, mas a grande maioria de mortes está na população idosa. Os grandes gastos estão na população idosa. Isso é falta de uma política articulada, de uma política pensada anteriormente, de uma política pensada assim. É muito fácil agora você jogar a culpa no idoso que era frágil, que tinha muitas comorbidades, mas quem tratou essas comorbidades com antecedência? Quem tratou? Qual é o trato com a hipertensão, com a diabetes do idoso? Como é que a gente trata isso dentro da pessoa idosa? Como é que a gente dá vida saudável à pessoa idosa? Então, são questões que a gente precisa levantar. E se os nossos políticos, eu acho que a gente precisa estar bem atento nisso, e eu falo muito isso ultimamente. Qual é o plano desses candidatos agora que estão aí para a pessoa idosa? Porque hoje, assim, nós já somos milhões. Daqui a pouco seremos milhares de milhões. A ideia é exatamente isso. Hoje nós somos milhões. Daqui a pouco seremos milhares de milhões idosos no país. Assim, mais do que o resto da população. Se não tiver uma política bem articulada, bem definida, bem construída, eu não sei onde nós vamos parar. Assim, a gente precisa pensar seriamente nisso agora. Eu falava no papo de quarta-feira com a nossa amiga, se nós não pensarmos nisso agora, amanhã nós não teremos respostas. Se não tivéssemos o SUS, que é uma política bem articulada até então, apesar de estar sucateando o SUS também ultimamente. Imagina o tanto de pessoas que não teriam morrido nesse momento. Isso é para mostrar que a gente precisa pensar políticas com antecedência, primeiramente. E os nossos políticos, eles precisam pensar um pouco nisso, eles precisam se situar diante dessa situação. Com relação à nossa conferência, que Débora também vai me ajudar um pouco mais, assim, foi um momento que eu digo lindo da nossa história. Eu acho que o termo é exatamente esse. Assim, foi um momento encantador da nossa história. Era muito tema, digamos assim, era muita coisa que tinha que ser feito por os municípios, mas nós conseguimos sentar, criar uma comissão de 6 pessoas. Essa comissão conseguiu pegar 4 eixos, esses 4 eixos com alguns sub-eixos bem claros, bem definidos e com orientações bem objetivas. Assim, a gente dizia assim, o que fazer, como fazer, quando fazer, para quem fazer, qual a sua maior necessidade, como isso vai resolver a situação da pessoa idosa no seu município. Encaminhamos isso para o seu município. Nós tivemos só um grupo foram 33 que fizeram conferências, foi um grupo pequeno, e tivemos 3 que fizeram só reuniões ampliadas, mas que fizeram também o seu relatório. E mandaram isso para a gente. E aí nós tivemos um momento que foi o momento mais, que eu digo, mais forte da nossa conferência. Nós sentamos essa equipe, na época, ser coordenado por Dona Socorro, para isso nós fomos coordenados por ela, e nós definimos assim,
pegamos os eixos, as políticas, saúde, educação, moradia, controle social, aquela coisa toda, e separamos. Aí a gente cruzou. O que essa deliberação do município, da Conferência Municipal, faz interface dessa deliberação da saúde, faz interface com outra política. Então, a gente fez, primeiro separou por política, depois nós fizemos um outro caso, que era a interface daquela política com as outras políticas, que isso foi o mais bonito. Então, a gente conseguiu juntar proposições dos municípios, e quando nós chamamos, e nós fizemos a nossa conferência toda em forma de mesas, foram várias mesas, nas mesas a gente fazia o quê? Íamos expor a política, explicava um pouco o que estava fazendo, primeiro a política estadual explicava o que estava fazendo dentro daquele eixo, e depois nós víamos e colocávamos na mesa as proposições que tinham vindo dos municípios. E aí dialogávamos. Tu está dizendo isso, o município está sugerindo isso, está dizendo isso. E aí havíamos o contraponto. E aí definíamos o passo seguinte, que era seguir aquilo que o município estava fazendo, que era quem estava vivendo. Por exemplo, não aconteceu dessa forma, mas, por exemplo, na questão do controle social, vou pegar na questão dos conselhos, que é o nosso aporte mais. Ficou muito claro a necessidade de capacitação. Ficou muito forte a fragilidade do apoio dos municípios na estrutura física para o conselho existir lá fisicamente, ter um espaço para se reunir, não sair com essa história de ata de casa em casa, como eu disse anteriormente. Então, assim, nós fizemos essas proposições todas, assim, nós não modificamos nada do que veio dos municípios. Os municípios fizeram, o que essa comissão fez foi agregar. Assim, o município dizia que precisava ter atividades esportivas para os idosos do seu município, que não tinha absolutamente nada. O outro município sugeria praças com aqueles equipamentos para a educação física, por exemplo. Juntávamos as duas propostas, casávamos as duas propostas. Essas duas propostas iriam para onde? Para a Secretaria de esporte? Não, isso é uma atividade que a gente entendia que teria que ir para a Secretaria de Esporte, mas isso teria um ganho muito grande na saúde do idoso. Então, a gente também encaminhávamos isso para a Secretaria de Saúde, para que eles dois trabalhassem junto, para que fizessem um programa de atender o idoso no esporte, prevenindo a hipertensão, prevenindo diabetes, prevenindo problemas cardiovasculares. Então, assim, a gente fez uma construção. E como Débora disse ainda há pouco, depois de definir, pegar as proposições dos conselhos municipais, discutirmos eles no Conselho Estadual, sem excluir nenhum, nós fizemos o plano estadual, que foi encaminhado para a Secretaria de Direitos Humanos, que é a secretaria responsável pelo plano estadual, que vai ser assinado agora pelo governador. Então, as nossas proposições municipais, Dona Mariazinha, lá do grupo de idosos da cidadezinha lá, a 1.200 quilômetros de São Luís, lá do Estreito, quando ela fez estava lá na reunião, na conferência municipal, e ela disse que tinha dificuldade de chegar no posto de saúde e ser atendida, e aí ela disse o que é que precisava ser feito, questão de acessibilidade, que a gente colocou, olhar com mais carinho, essa questão da acessibilidade nos postos de saúde, do atendimento, da prioridade, que a gente joga isso dentro de um plano estadual, para que todos os equipamentos de saúde tenham acessibilidade, mais ou menos isso. Quando chegar isso lá, a Dona Mariazinha, que participou da conferência dela, com 90, quase 90 e tantos anos de idade, se perceber e olha, foi eu que falei isso, foi eu que disse isso na conferência. Você vê a importância disso, da pessoa dizer a sua necessidade, da pessoa se sentir valorizada. Assim, claro que com Dona Mariazinha, muitas outras também disseram isso, mas ela disse, ela teve voz para dizer isso. E isso não foi descartado, isso foi colocado num plano estadual. Então, assim, você veja o caminho que foi percorrido. Nós saímos de uma conferência municipal, de um municípiozinho com menos de 20 mil habitantes, a mais de 1.000 quilômetros da capital, onde fica a sede do Conselho Estadual. Essa proposição veio para o Conselho Estadual, o Conselho Estadual dialogou, discutiu, experienciou essa experiência dela e jogamos isso no plano estadual. Isso é participação popular, isso é controle social, assim, a voz do povo. A gente tem que entender o contexto dessa história toda. Débora, minha querida, assuma aí a palavra, meu anjo. Isso que o Glécio está
comentando, falando, colocando, essas questões de nós estarmos, enquanto conselho, né, no monitoramento, isso não é só em conferência, a gente tem que deixar bem claro isso. Para isso que existem essas reuniões, porque aí a gente está falando só de conferência, mas isso é uma atividade rotineira, corriqueira de conselho. Quando isso acontece? Quando nossas reuniões, é ali que são colocadas nossas demandas, demanda da sociedade civil, as demandas do poder público, porque eles também demandam para o conselho. Se isso tem uma relação de contraponto, nós não precisamos ficar olhando para o conselho apenas como aquele que vai dizer que está errado. A gente vai propor para que a melhor coisa chegue a quem está precisando. Então, quando a gente, ainda há pouco, a Lúcia falou sobre a historicidade de conselho, eu estive desde a proposição do Conselho Estadual, desde a sua primeira lei de criação, porque nós temos 2 leis de criação no Conselho Estadual dentro do Estado do Maranhão, e o Conselho Municipal. Então, as pessoas que estão dentro do Conselho, as pessoas que estão fazendo parte do Conselho, não são conselheiros e presidentes do Conselho, são aquelas pessoas administrativamente colocadas para que elas possam fazer justamente o registro de tudo aquilo que tem acontecido. É a história do Conselho, é a história da nossa população, a história da nossa política. É ali que está realmente registrado as nossas ações, né? E isso é colocado de uma forma muito clara. Quando eu saí, e até hoje, a gente tem uma boa relação com o Conselho Municipal de São Luís e com os conselhos que, ao longo do tempo, dentro do Estado do Maranhão, têm feito esse mesmo percurso. É óbvio que isso não é de uma homogeneidade, a gente precisa ainda fazer uma interiorização, capacitação, mas quem é que faz isso? Quem é que tem vamos dizer, a normativa disso? É o Conselho, para que a gente possa ter realmente garantido essa rede funcionando, e a Glécio explicou muito bem a paridade, como se coloca isso dentro do Conselho, mas, acima de tudo, os encaminhamentos que são colocados, a gente tem que partir do pressuposto que vem de uma demanda dessa comunidade, vem dessa demanda desse município. Então, quando a gente fez a conferência, realizamos essa última conferência, nós fizemos de uma forma que a gente fizesse esses encaminhamentos de políticas públicas para dentro, para que a gente pudesse saber o que aconteceu, não aconteceu, isso se chama avaliação. Se aconteceu e eu não cheguei até o município X, então eu preciso interiorizar mais essa política X ou Y. Então, a conferência ela tem um viés de mão dupla. Assim como eu recebo, mas eu também tenho que monitorar. Então, para nós, e aí respondendo já uma parte daquela outra pergunta, como é que nós fazemos chegar aos gestores? É quando nós pegamos o nosso relatório, dividimos o nosso relatório por políticas e caminhamos para os PPAs e para que isso seja colocado como ação, a gente precisa saber até o tempo que isso tem que ser encaminhado. Nós temos os PPAs dentro do Estado, dentro dos municípios, então não adianta a gente mandar coisas que não vão estar contempladas. A gente tem que casar essas situações para a gente poder assegurar a realização daquela atividade, daquela situação. Então, Socorro, um beijo. Eu não posso deixar de mandar um beijo para Socorro Ramos, gente, que está na nossa live. Um beijo enorme, com muitas saudades. Então, essas situações que são colocadas para Conselho de Direito é colocada das 2 formas. Eu recebo, eu faço a triagem, eu faço a intersetorialidade e eu devolvo para o gestor. Mas eu vou monitorar, porque esse é meu conselho enquanto papel de direito. Eu vou monitorar se isso está acontecendo. Mas eu também não vou deixar o meu município que mandou aquela proposta desassistido. Eu vou lá saber se o conselho tem, por que a nossa preocupação, por que Glécio está colocando que essa é uma frente de trabalho importante para nós. Nós temos que suscitar a criação dos conselhos, ou repaginá-los, ou reestruturá-los, ou criá-los, para que a gente possa ter conselho de direito ali naquele município, e ele só deu o feedback para nós. Está sendo ou não está sendo realizado. Mas, enquanto isso não acontece, a gente também faz o papel de rede, fazendo a interlocução com outros conselhos, seja ele de política, seja ele de direito, para que aconteça para a política do idoso especificamente.
Então, falar de rede para nós é muito mais amplo, mas falar de conselho é muito mais interiorizado do que só dizer, olha, vai fazer ou não vai fazer. A gente tem que ter uma articulação com os conselhos, requer a gente ter... Hoje tem as lives, que maravilha, a gente redescobriu aí esse mecanismo, mas antigamente a gente tinha que descer, solicitar um carro do governo, porque esse carro, a gente tinha que ter um motorista, a gente tem um carro, mas a gente tem que pedir um motorista, tem que ter diária para poder ir. Como o Glécio falou, nosso território do estado do Maranhão é muito amplo, extenso. A nossa capital está muito bem aqui, o resto está tudo lá. Então, isso é difícil para nós chegarmos, para ir para um município como Balsas, que são 17 horas de viagem, né? Então, é uma loucura, mas a gente precisa ir. Então, com as lives ficaram muito melhor até. Mas a gente precisa estar monitorando isso. E esse monitoramento é feito através de uma relação entre o governo municipal, o conselho estadual, entre a secretaria, e no caso, as secretarias de governo municipal e as secretarias de governo estaduais, porque elas são a majoritária dentro daquela política, dentro do Estado. Então, isso tudo move e remonta muito tempo. Eu acho tão engraçado, Lúcia, quando as pessoas... Olha, que eu fiquei 24 anos dentro desse conselho, e a coisa que eu dizia muito para Socorro, dizia assim, Socorro, eu gosto tanto quando as pessoas dizem assim, você vai lá para o conselho, menina, lá no conselho ninguém faz nada. Olha como eu adorava. Porque eu fazia questão de dizer para essa pessoa, passe uma tarde comigo, uma manhã. Era tanta deliberação que não dava conta. Eu sempre tive estagiárias. Nossas estagiárias chegavam e eu dizia, olha, eu quero dizer para vocês que aqui ninguém precisa que alguém passe café para mim, sirva café, sirva água, porque vocês têm muita coisa para fazer. E todas as nossas estagiárias do serviço social, que estavam ou no Conselho Estadual ou no Municipal, porque eu acompanhei muitas, todas elas iam para a reunião de promotoria, defensoria, secretário, governador, o que tivesse, porque é uma ação de compromisso. Quando acabava a primeira semana, elas diziam, meu Deus, é muita coisa para fazer. Eu morria de sorrir, porque trabalhar com conselho demanda atividade que vocês não. Alguém não tem noção, porque nós temos, pode ter certeza. Isso é importante que você trouxe, e eu vou aproveitar na sua fala e na fala do Glécio, que tem uma coisa. Primeiro, o monitoramento é indispensável, e essa estava sendo uma luta constante do CNDI, inclusive na Comissão de Políticas Públicas, desde que eu entrei, né, porque eu entrei na gestão 2016-2018 e na gestão 2018-2020, que eu fui eleita presidente, a presidente da Comissão de Políticas Públicas de 2016-2018, que é a Tereza Lins, que é da NG de Alagoas, a gente estava trazendo constantemente isso e estava realmente sem monitoramento, sem essa avaliação, reavaliação constante, né, do que tem sido trabalhado, a gente acaba perdendo, né, o caminhar, né, dessas deliberações. E você, Clécio, uma outra questão, e eu faço questão de dar esse esclarecimento, aproveitando a live, na nossa reunião, primeira reunião ordinária do ano passado, que foi abril de 2019, nós tivemos uma grande deliberação, que foi a parceria fechada junto com a Controladoria Geral da União, para a gente dar um curso, uma capacitação, e já estavam previstas 2.500 vagas para todo o Brasil. Essa é uma deliberação do CNDI, então isso é importante que a população saiba que o CNDI destituído deixou essa deliberação. E isso traz um pouco do início da sua fala, que quando você falou, agora são 6 pessoas que estão deliberando. Na verdade, eles não estão deliberando, eles estão aprovando o que é apresentado. E dentro disso eu trago uma pergunta para você, como presidente do CEDIMA, como representante governamental, né, dentro desse espaço, fala assim, Persson, ele pergunta, como esperar o controle social de organismos públicos que devem ser controlados socialmente pelos conselhos? E a Maria Helena é da Pastoral da Pessoa Idosa, ela já foi coordenadora da Diocese de Bauru, hoje ela é do Conselho Estadual e também do Conselho Municipal de Bauru. Maria Helena Albanese, ela fala assim, parabéns, Clécio, ao pontuar a importância do trabalho, serviço da Pastoral da Pessoa Idosa aí no Maranhão.
devemos lembrar que há uns 9 anos a pastoral vem discutindo a formação de uma rede que envolva todos os serviços direcionados à pessoa idosa. Então, tem essa pergunta do Perso, essa felicitação para vocês, né? Tem mais uma intervenção do Perso que ele coloca: temos que ler, entender e cumprir o que diz o item 2 do artigo 4 da Política Nacional do Idoso sobre a participação do idoso. Tem mais uma questão, deixa eu ver se tem mais uma questão. Então, tem essa questão, né? A Pará também está presente. A rede é importante, sim. A rede já existiu em nível nacional. Já foi um tema de conferência. E não deu certo. Ela está colocando que não deu certo, pelos motivos que já conhecemos do trato dos governos com essas temáticas. Envolvia contratos, pagamentos e outros rolos. Mas devemos, sim, continuar a sua construção dentro dos nossos parâmetros. Isso é da Maria Ponciano, do Rio de Janeiro. E aí eu queria aproveitar, antes de passar para vocês, um encaminhamento, um possível encaminhamento, se vocês do CEDIMA entenderem que ele é possível. Minha sugestão é que a gente faça um encaminhamento pela força, né, de trabalho do CEDIMA, da rede e do fórum, né, uma moção, né, de apoio ao PDL 454/2019 e ao PL, né, que é o projeto de lei que foi protocolado há menos de um mês pela LIDSE, que insere, né, inclui dentro da PNI, dentro da Lei 8842, o funcionamento, organização e estruturação do Conselho, e, ao mesmo tempo, uma de preocupação, né, sobre a destituição do CNDI. Seria importante, porque seria uma forma também, dando conhecimento aos conselhos municipais, da gente levar, né, articular com os conselhos municipais o que realmente está acontecendo com o Conselho Nacional dos Direitos, né, da Pessoa Idosa. Se vocês entenderem que ela é oportuna, a gente tira como encaminhamento. Isso, a gente tem plenária do Conselho na terça-feira e a gente já leva isso como deliberação dessa live e lá só aprovamos com o plenário pela significação que é a plenária apoiar, pela significitude que é tudo isso. Então, Clécio, já que você está com a palavra, então o questionamento feito pelo Conselho Municipal, né? Como que se controla, faz o controle social, como que o governo faz o controle social se ele, como governo, né? Traduzindo mais ou menos, né? Como esperar o controle social de organismos públicos que devem ser controlados socialmente pelos conselhos? Acho que esse eu passo para vocês dois, você e a Débora, acho importante trazer essa... Certo, assim, o controle social, a gente tem que entender que o conselho é um colegiado. Então, assim, quem está lá dentro do conselho não é para esquentar assento. Assim, nós, enquanto conselheiro, quando chegamos lá, por exemplo, nós temos representante da política de saúde dentro do Conselho Estadual. Se nós temos muitas dificuldades do atendimento ao idoso, do acompanhamento ao idoso, então, assim, na reunião do Conselho, a plenária do Conselho cobra diretamente para aquele conselheiro que é responsável de levar essa cobrança para o seu gestor maior e achar ações para isso. Assim, ele está lá representando aquela política pública. Então, ele precisa dar, junto com o Conselho, vai dar alternativas para ele, vai dar encaminhamento para ele, vai dar apontar soluções para aqueles problemas, e ele, enquanto representante do conselheiro, representante da política, vai levar para o seu gestor, geralmente com o ofício do Conselho, dado do que a plenária decidiu, para os encaminhamentos. Assim, um exemplo bem claro dessa questão de como a gente consegue fazer esse controle dentro desse colegiado. Agora, junto da pandemia, nós percebemos que uma das nossas grandes fragilidades era a questão do acolhimento para idoso. A maioria das instituições não estavam cadastradas, não tinham documentação, algumas não sabiam nem o que fazer enquanto documentação. Elas existiam porque existiam e algumas eram bem antigas. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um grupo, uma comissão, instituída oficialmente numa resolução para dar força a essa comissão.
Essa comissão elaborou um instrumental de acompanhamento das instituições. Paralelo a tudo isso, nós entramos em contato com as secretarias de município que têm essas instituições, para ela dar o suporte necessário a essas instituições. Fizemos reunião com os defensores da onde essas instituições estão localizadas, para que eles pudessem dar o suporte jurídico a essas instituições, porque se eles não têm tal documentação, como é que a defensoria vai fazer isso? Encaminhamos para a instituição e para a defensoria o mesmo instrumental, dizendo para a instituição existir, como diz a portaria da Anvisa, a EDC da Anvisa, de 2005, como também o Estatuto do Idoso, assim, para que a instituição exista, ela precisa ter essa documentação. A legislação diz. Então, o que você tem, o que você não tem, por que você não tem, por que você não tem. Nossa função de cobrar. Mas, ao mesmo tempo, junto com a defensoria, nós fizemos um documento para orientar essas instituições, o passo a passo para ela adquirir essa documentação. E aí a defensoria acompanha, a promotoria do mesmo jeito. Essa comissão também, assim, está fazendo um passo a passo, assim. Uma das grandes dificuldades, por exemplo, é o Corpo de Bombeiro. Então, fizemos um documento de orientação para as instituições e estamos começando a dialogar com o Corpo de Bombeiro no Estado de como eles vão auxiliar para que essas instituições tenham essa licença do Corpo de Bombeiro. Não é no sentido de dizer, você precisa ter uma licença e te vira. Não, a gente junto cria parceria enquanto controle, entra em contato com as políticas públicas, assim, o que nós devemos fazer para que ele tenha isso, já que ele não está conseguindo? É chegar e fechar as portas? Não, porque a gente entende a necessidade das instituições, mas enquanto conselho a gente precisa dialogar e fazer esse controle. Aí que entra as políticas de Estado. A gente chama a política de Estado e diz, opa, teu papel é esse, não é chegar lá e dizer que eles têm que ter e acabou, senão teu papel é dar suporte para que ele tenha, porque o acolhimento institucional de idoso é uma responsabilidade do idoso, do Estado, dos entes federativos, nacional, estadual e municipal. As filantrópicas, elas existem assim, porque o Estado é falho. No fundo é isso. As privadas não, as privadas é porque você tem condição de estar lá, mas as filantrópicas é porque o Estado é falho. Era obrigação do Estado ter instituições de acolhimento para todos que necessitassem disso, que o Estado não tem. É um percentual mínimo de instituições públicas no Brasil. A grande maioria, se não me falha a memória, mais de 80% são filantrópicas. Então, assim, a gente precisa dar suporte a essas, o Estado, quando eu digo nós, o Estado precisa dar suporte a essas instituições filantrópicas para que elas funcionem. E aí entra o controle para dar suporte às instituições e orientar os órgãos governamentais de como auxiliar, como ajudar essas instituições. Eu acho que isso é uma forma bem clara de como a gente pode exercer o controle social junto do governo. Eu não sei se ficou alguma resposta ainda precisando ser respondida. Só ouvir da Débora, né, também com essa experiência, né, dela, né, esse questionamento que vem, como que pode ser executado? Débora, o seu microfone está fechado. Débora. A gente desliga e se esquece de ligar e começa. Eu acho que começa tendo uma boa parceria, porque colocar o conselho como um opositor só para ver defeitos, isso nós já passamos dessa fase, né? Se algum dia teve essa fase, nós já passamos. Agora nós nos colocamos como uma representatividade de fala de políticas públicas, já que nós estamos nessa paridade. Então, monitorar o que o governo faz, mesmo estando como governo, primeiro nasce de um entendimento do próprio gestor. Eu posso chegar para os nossos gestores do Estado do Maranhão e dizer, olha, nós precisamos, enquanto conselho, ter uma reunião com você, porque bem aqui a gente precisa dar uma resolutividade, um encaminhamento para esse problema, para esse processo que está impedindo a política do idoso ser realmente efetivado nessa política X. Se ele nos olhar como um que vai propor, como um conselho que vai dar para ele uma noção, porque ele não obrigatoriamente tem que ter o conhecimento sobre envelhecimento, sobre gerontologia, sobre todas essas especificidades, mas ele tem no conselho técnicos que têm essa visão
Nós temos, dentro da cientificidade, representantes e nós levamos tudo isso. Então, o conselho ele não vai Glécio sozinho. Quando o Glécio vai para uma reunião de monitoramento, isso é monitorar, ele chama, vamos lá, quem pode ir? A ANG seria interessante ir, porque a gente está falando agora sobre fazer um curso, quem é que tem expertise nisso, a SBGG vai junto, porque o governo disse que vai fazer, mas ele talvez não saiba como, então nós vamos para lá para monitorar o que ele disse que vai fazer. Mas eu vou dizer para ele o como, talvez ele não saiba. E, principalmente, não deixar cair no esquecimento. Não é só para constar lá, dizer assim, olha, que bonitinho, eles têm um negocinho aqui para fazer para idoso. Aí eu me calo, porque eles botaram. Não, eu vou lá saber quanto é. A gente tem muito problema com dinheiro, né, público. O Conselho Estadual do Idoso Maranhão não tem. Inclusive, tem uma comissão temática só para lidar com isso. Onde está, quem foi que recebeu, como foi, vão fazer prestação de conta. A prestação de conta é bem isso. Tem o dinheiro, está dizendo que vai fazer ação, por que não fez, querido? Vamos ver qual é o impedimento. Talvez não saiba, vamos ver. Alguém já fez, vamos lá, vamos procurar, vamos subsidiar. Isso é monitorar. Porque aí a gente está contribuindo com o nosso papel. O nosso papel enquanto conselho é apresentar os melhores caminhos que possa chegar até essa política que a gente está dizendo que trabalha por ela. Não é dizer assim, não, isso é problema do governo. Eu vou lá só para dizer, doutor Coutrin, que é uma pessoa que eu tenho maior respeito, ele é um promotor que pouco fez ações contra o governo, que ele tem essa fala muito clara, que eu coaduno perfeitamente. Não adianta eu chegar lá e dizer, olha, tu tem 10 dias para fazer isso, se ele não fez nenhum ano. E eu não monitorei, eu não fui saber as dificuldades. Então, ele senta junto, ele chama. Por que não fez? Por que está precisando para fazer? Vamos dar encaminhamentos. Então, monitorar dentro do Conselho Estadual para as políticas públicas do governo do Estado do Maranhão tem sido feito dessa forma. Agora, outra coisa é que aconteça, mas a nossa proposta não pode perder o rumo, nem o foco, que esse é o melhor direcionamento. E se nada acontecer, se depois de várias investidas isso não acontecer por uma vontade de gestor, aí sim a gente aciona o controle externo, que aí o controle externo vai fazer o seu papel. A gente aciona para dizer para eles, olha, vai lá, eles não estão fazendo, a gente já fez isso, a gente manda o relatório, a gente diz o que caminhou, tudinho. E aí eles vão fazer o papel deles. Para isso que tem Procuradoria, para isso que tem Ministério Público, é para fazer esse controle. E aí a gente aciona uma outra coisa, que é o outro papel que a gente precisa ter de não estar contra aquele que também pode nos fiscalizar. É estar a favor, para que ele possa ir junto conosco nesses processos. Nesse caminho, né? E aqui também tem uma questão importante que você já havia dito, e também está sendo colocado aqui, que é a estrutura de gestão e administração pública, né? Que é o PPA, o LDO, que é o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Isso é importante. E uma coisa também que a gente vê cada vez mais, as pessoas se apropriando, né, desse contexto que fica muito só com o executivo, né? PPA, LDO, né, essas siglas que acaba a gente fica tropeçando e não sabe a importância. Então, ficou aquela sugestão de encaminhamento, e eu gostaria até de complementar, diante disso que vocês estão trazendo, e da força dessa atuação em rede que vocês têm, de como a gente pode trazer, né, além desse apoio deliberado, né, do CEDIMA, com relação ao PDL 454, e, na verdade, também aí se engloba também o PL, né, que a Lídice propôs, esse encaminhamento que eu sugeri, né, se vocês acolhem, e também a gente tem uma proposta que veio do Conselho Estadual do Amazonas, semana passada, inclusive, nós conversamos com o Conselho de Roraima também, que eles propuseram uma campanha de pessoas idosas de diversos cantos do país, né, de diversas regiões, fazerem, né, serem fotografadas, é claro, se elas assim quiserem, autorizarem, com um cartaz dizendo que apoiam, né, que é a voz delas, é a vez dessa pessoa idosa de dizer que apoia também o PDL. Então, fica uma sugestão, vocês que têm aí, né, essa fluidez aí pelo Estado, né, principalmente na Grande São Luís,
se seria importante também isso para nós, né? E se vocês entendem que é um bom encaminhamento. E algum outro mais que vocês entendam que a gente possa tirar. Porque o que a gente, além de trazer o CEDIMA hoje, né, como Conselho Estadual, para protagonizar essa defesa do CNDI, a gente também quer cada vez mais que os parlamentares federais eles entendam isso, né? Eles entendam a necessidade desse apoio deles, até inclusive por quê? Porque a gente tem um requerimento de urgência, a gente precisa das assinaturas desses parlamentares para que esse PDL vá a plenário, né? Então, quem tiver aí contatos, que estiver nos ouvindo, socorro, eu sei que você está aí, né, como a Débora nos falou, né, que eu sei que você também é muito benquista aí no Maranhão, então que a gente tenha proximidade com os parlamentares federais, que eles entendam profundamente essa luta, porque uma das coisas até que a Lídice traz no relatório dela, quando ela trouxe esse relatório que foi aprovado pela C12 em outubro do ano passado, ela fala assim, querem transformar o CNDI num conselho consultivo. A gente consulta e a gente dá sequência. Então, quer dizer assim, foi todo o trabalho de controle social, ele foi, né, diluído nesse decreto 9893. Então, fica aí a sugestão, e aí vocês me dizem. E está parabenizando, Roseli Reis, parabenizando vocês, excelentes batedores, que trouxeram experiências na execução da defesa dos direitos da pessoa idosa. Muito bom conhecer o trabalho de outros conselhos. Então, parabéns aí para vocês, parabéns para o CEDIMA. Então, fica aí. O que mais que como de consideração final e de encaminhamentos que nós podemos tirar desse nosso trabalho de hoje, Clécio e Débora? Missão desafiadora para vocês, com a experiência de vocês dois. Isso, acho que assim, só já me despedindo de todo mundo, eu acho que esse encaminhamento a gente vai seguir aqui com o Conselho, a nossa luta não pode parar, digamos assim, a frase inicial da nossa conferência estadual esse ano, do relatório do ano passado, né, que aconteceu no finalzinho de agosto do ano passado, quando a gente fez o relatório, a frase que a gente colocou na capa do nosso relatório foi a frase de um idoso aqui que disse: eu sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. Então, que a gente não deixe isso ser uma verdade, que a gente consiga lutar contra essa verdade. O idoso não é um tanto faz para quem tanto ele fez. A gente sabe que o idoso deu a sua vida em prol de uma família. E por N questões, às vezes a gente tem que entender que às vezes a culpa não é exclusivamente da família. A família, na estrutura que nós vivemos, às vezes a família não tem condição física, financeira, psicológica de dar esse suporte ao idoso por várias questões. Então, a gente, enquanto conselho, enquanto controle social, enquanto órgão na luta pelos direitos da pessoa idosa, a gente precisa garantir sempre que esse idoso tenha voz e vez. E o conselho é essa voz e vez do idoso. O conselho deve dar voz, deve fazer com que essa pessoa que se sente excluída saia da sua invisibilidade e venha para a cena. E como eu sempre digo, assim, não é pensando para amanhã, é pensando hoje. Não é o que eu vou fazer por ele porque sou bonzinho, não. É um direito dele, é uma garantia dele. E garantindo o direito dele, eu vou estar garantindo o meu direito, que não sou idoso hoje, mas seria amanhã. Se eu não fizer nada por ele hoje, ou se eu só fizer por ele, não garantindo leis, justiça, quando eu chegar lá, não vai ter quem faça por mim. Eu não posso fazer uma coisa assistencialista para resolver o problema individual dele. Eu tenho que pensar a coisa no coletivo, e o conselho é isso. É pensar coletividade. Claro que na coletividade, resolvendo as questões coletivas, eu resolvo o problema individual. Mas que nós, enquanto conselheiros, enquanto presidentes de conselho, enquanto todas aquelas pessoas que lutam, acima de tudo, pelo direito da dignidade da vida, do idoso, do envelhecer, que a gente tenha sempre isso em mente. O nosso compromisso é para o envelhecimento saudável, de quem está velho hoje pelo meu amanhã. A gente tem que pensar exatamente nisso. A gente agradece a você, Lúcia, a Carol, e assim, estaremos aqui, o Conselho do Estado do Maranhão está sempre à disposição, estamos assim, ninguém solta a mão de ninguém, aquela frase que a gente falou tanto há uns dias atrás, que a gente esqueceu agora, mas a frase é essa, ninguém solta a mão de ninguém. E deixando bem claro aquilo que a gente disse, a gente quer ter voz e ter vez, é isso que a gente quer.
A gente quer justiça social. A gente quer que os poderosos não subjuguem a classe, o povão, a grande maioria. É lamentável a gente ver o descaso desse governo com o pobre, o descaso que ele faz da opinião dele, é a opinião dele que prevalece sobre tudo. Não é a opinião de um governante, de um estadista, do presidente. Não, é da pessoa, é dele. Ele diz uma coisa para um, ele diz para outro, porque todo mundo que está lá tem que fazer a vontade dele. Se não for feita a vontade dele, a vontade dele, exclusiva dele, ele faz como fez com o Conselho Nacional. Que foi isso que aconteceu, era a vontade dele, não é a vontade dos que estão lá. Não cumpriram a vontade dele, o que ele acha que passa naquela cabeça dele, então ele simplesmente destitui e bota quem ele quer, e quem está lá tem que cumprir o que ele diz, porque se não cumprir, também sairá. Então acho que a gente precisa se unir para isso, para mostrar que assim, ele não é uma pessoa governando a cozinha da casa dele, ele é um político governando uma nação soberana, que é o país, que é o Brasil. Um país encantador, que a gente vai do Iopó, que é o Chuí, e vê cada região com seu encantamento, com sua riqueza cultural, com sua riqueza de população. E ver uma pessoa dizimando isso ao seu bel prazer, isso é assim, extremamente doloroso, destruindo cultura, destruindo conhecimento, destruindo saberes. É assim, a gente precisa se unir contra isso, contra ele, contra essa política nefasta dele e das pessoas que estão em volta. Acho que está bem claro para a gente ultimamente que ele ou faz o que ele diz ou não fica lá. Então a gente precisa, enquanto pessoa, se unir contra, claro que contra o sistema que está em volta dele, mas é a pessoa dele que a gente precisa se posicionar nesse momento. Assim, meu desabafo bem direto, bem diretivo. Acho que é isso que a gente tem que ver. E eu digo isso baseado no quê? Hoje eu vi tá uma briga por conta dessa história do arroz e tudo mais. O presidente da República ele autorizou que o ministro da Justiça pedisse explicações de supermercados. Aí o ministro da Economia, que era o senhor todo-poderoso do governo, já pergunta por que ele fez, por que o ministro da Justiça fez isso, já que o ministro da Economia tem uma política liberalista, como a gente sabe, dele, mas aí Bolsonaro, nesse momento, assim, ele quer o quê? Agradar a população. Olha, eu estou de olho nessa história do arroz. Ele não quer saber da política de Guedes que está lá. Ele já mandou o outro investigar quem está aumentando o preço do arroz. Se Guedes começa a falar besteira, é mais um que vai cair, porque é o que passa na cabeça dele. Porque o que está na cabeça dele é exclusivamente agradar aquela basezinha tosca que ele tem para a eleição de 2022. E é isso que a gente precisa se unir para que a gente não sucumba a isso. Um cheiro para você bem grande, um cheiro para a Carol. Débora, minha querida, um abraço e dá suas considerações. Clécio, só antes de passar para a Débora, então, a gente tira, né, como essa sugestão de encaminhamento, né, porque é necessário, como diz, né, no relatório da Lides, que os parlamentares não se furtem, né, do seu trabalho de parlamentar diante dessa inconstitucionalidade que é o decreto 9893. Então, até também com essa sua fala hoje mais ampla, com dados atuais, né, de hoje, em relação a essa questão, então isso a gente pode tirar como encaminhamento e daí fazer essa costura depois com o CEDIMA. Pode ser? Pode ser. E uma coisa importante, então, que a gente precisa é dessa incidência com os parlamentares. Então, daí para a gente fazer essa moção, né? Eu estou dando o nome de moção, mas aí o CEDIMA depois, né, delibera qual é o melhor termo, né? Essa moção de preocupação, de apoio e preocupação. Aí, Débora, com você agora, para a gente. Já me despedindo, primeiro agradecendo, né, a oportunidade, agradecendo a Clécio, agradecendo a Lúcia, muito bom revê-la. A gente se viu bem recentemente na nossa live, agradecendo. Em nome do secretário Francisco, como secretaria de Direitos Humanos, como conselheira, como assistente social, eu quero dizer para vocês que o meu grito de independência, bem recentemente, foi fora Bolsonaro. Então, com esse grito, eu quero dizer que o Conselho, para nós, o Conselho Nacional, na pessoa da Lúcia, ainda é de uma representatividade, ainda é daquele que tem a sua fala
coadunando com as nossas mais profundas vontades de mudança, de democracia, isso não se apaga. O que está instituído não é reconhecido. O que está instituído para nós é luta. Então, ainda assim, com tudo que está acontecendo, que a gente não perca a esperança, isso eu falo todos os dias, eu ainda amanheço com muita vontade de lutar. É por isso, Débora, que faz a diferença ter profissionais como você na frente, né, lutando dentro dessa perspectiva de envelhecimento ativo, saudável, mas, acima de tudo, assegurando, né, os direitos humanos, né, das pessoas idosas, porque todo um direito que é violado, né, da pessoa idosa é um direito humano que é violado, né, e eu que conheço muito bem o trabalho de vocês aí, sei o quanto que isso é cativante e é emocionante ver a luta de vocês, né? A gente só tem que se solidarizar e com essa luta, né, e fazer dela realmente, né, trazer esse brilho constante dessa luta, né, nas nossas ações. Não, mas fica à vontade para finalizar. Eu sou chorona, por isso é que eu choro mesmo. Mas, assim, é porque a gente acredita, né? Então, a gente tem feito um trabalho onde a gente não quer só reconhecimento, a gente quer realmente que ele seja viabilizado, isso é palavra de ordem para mim. Ser reconhecido é um fato, é pessoal, mas viabilizado é um passo coletivo. Então, a população da pessoa idosa do estado do Maranhão tem tido um reconhecimento das suas fragilidades, da sua invisibilidade, mas ele tem tido uma propositura de fazer com que as políticas públicas, diante de um conselho organizado, diante de seus conselheiros, da luta pessoal de cada um, chegue até aquele que não tem voz, aquele que não tem vez, porque é por eles que a gente fala. Eu agradeço imensamente, eu espero que essa luta esteja sempre em voga, mas não porque a gente está contra, mas é porque a gente quer o melhor. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E eu gostaria de sugerir, se assim, até porque é uma coisa que nós comentamos no início e tem muita proximidade com a live, com a quarta edição, né, da nossa live, que foi com São Paulo, que nós não temos uma comissão específica dos direitos da pessoa idosa aqui na nossa Assembleia, como vocês não têm aí na Assembleia do Maranhão. Talvez um encaminhamento que nós podemos tirar desse nosso encontro de hoje é justamente buscar, né, com um legislativo local, né, estadual, a implantação de uma comissão específica, né, para os direitos da pessoa idosa. Ainda mais vocês. O Maranhão tem um ex-presidente do CNDI, né, que fez um trabalho belíssimo no CNDI, tem a Isabel, que é uma grande parceira, né, a ING, que é uma grande parceira da Pastoral da Pessoa Idosa, atuante, que também está dentro desse contexto, né, de destituída, né, e tem aí também tantas outras lutas, né, maravilhosas, a própria rede, que desde 2006 foi trabalhada na primeira Conferência Nacional e Maranhão encampou e está executando brilhantemente, né, com maestria, essa rede. Então, eu acho que essa é uma proposta que a gente pode tirar o encaminhamento. E também, de praxe, nós estamos fazendo, e aí eu gostaria de contar com o apoio de vocês, né, do Maranhão, uma correspondência, né, aos deputados federais, falando da realização dessa live, falando desses encaminhamentos e falando de quanto é importante a votação do PDL 454, né, para que a gente possa ter esse PDL aprovado e assim sustar o decreto, né, que destituiu o Conselho Nacional. Então, parece que é uma luta insana, mas ela não é, não. Ela é possível, sim. Ela é muito possível, ela é muito factível. Então, isso eu acho que fica como sugestão. Queria ouvir de você, Clécio, se isso, se a gente pode fazer esse arremate, porque daí a Carol faz a leitura desses encaminhamentos agora no final. Porque a gente sabe que não é a quantidade de encaminhamentos, mas a qualidade deles é que vai poder viabilizar, né, como a Débora falou, né, esse passo a mais na conquista e a defesa das pessoas idosas.
Isso, Lúcia, eu Com certeza. já anotei aqui todos os encaminhamentos e iremos viabilizar e discutir isso no Conselho, sim, na plenária do Conselho, para darmos seguimento, sim, sobre isso. Uhum. Então, a Viu? Carol pode fazer a leitura como Pode. encaminhamentos, né, que nós estamos Isso, retirando aqui dessa live, pode ser? isso, pode sim. Carol, com você, então, para a gente. Bom, essa live, né, de tema restituição dos direitos das pessoas idosas no Brasil, abordou, dentre tantas questões, justamente a existência do PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, que objetiva justamente a sustação do decreto 9893, também de 2019, que destituiu o colegiado legitimamente eleito do CNDI e o reestruturou, trazendo então grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e ao restante da população. Conforme foi abordado, o PDL 454 de 2019, ele já tramitou pela Comissão do Idoso, né, a CIDoso, na Câmara dos Deputados, teve um relatório muito favorável à sua aprovação e agora precisa ser pautado em regime de urgência e levado então à votação e aprovação no plenário da Câmara dos Deputados. Desta live em específico, podemos extrair então os seguintes encaminhamentos. Promover então a garantia da vida, saúde, cultura, lazer, educação e outros, tudo isso de uma forma bem digna ao idoso, segundo o artigo 9º do Estatuto do Idoso. A elaboração de uma moção conjunta do Conselho, do CEDIMA, com a rede, né, uma moção de apoio ao PDL 454 de 2019 e ao PL 4249 de 2020, da LIDSE, né, que sugere, dentre outros, uma nova estrutura ao Conselho Nacional do Idoso, a adesão à campanha do Conselho Estadual do Amazonas, com fotos, cartazes, com pessoas idosas e também ativistas, né, desta causa, em apoio ao PDL 454 de 2019 e ao PL 4249 de 2020. Um outro encaminhamento seria aproximar-se dos parlamentares federais do estado do Maranhão para que eles apoiem o PDL 454 de 2019, também o PL 4249 de 2020, que os parlamentares não se furtem diante dessa inconstitucionalidade que é o decreto 9893 de 2019. Um outro encaminhamento seria a articulação para a criação de uma comissão específica permanente para os direitos da pessoa idosa na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E um último encaminhamento seria o envio de uma correspondência para os deputados federais, né, do Estado do Maranhão, falando justamente da importância da aprovação ao PDL 454/2019 em regime de urgência, justamente para a destituição do atual CNDI. Restituição, desculpa, do anterior CNDI. Certo. Aí, só fazendo uma correção, Carol, que na moção o CEDIMA, a rede, né, de atuação lá no Maranhão, de defesa do Maranhão, e o Fórum Maranhense. Ah, sim, faltou o fórum, né? E aí a gente poderia também, até que eu não tinha dito, mas se vocês concordarem, a gente também, como vocês têm esse trabalho com interface com outras políticas muito, né, bem articulado, muito bem estruturado, se a gente pudesse convidar outros conselhos estaduais, né, de outras políticas, para a gente, né, somar, né, esse esforço para a sustação desse decreto. Então, isso é importante. E aí, como eu sei que vocês são muito bem relacionados, né, e eu sei disso, a gente precisa que a liderança, né, do PCdoB, de todas as lideranças, né, que a gente conseguir esse apoio, porque a gente precisa de um número de assinatura, né, um número mínimo de assinaturas para que a gente possa ter avanço nessa aprovação do PDL. Então, já fica aí o meu pedido também, né, de contatos pessoais que vocês tenham, tudo mais, para que a gente possa realmente ter. E essa assinatura está sendo feita diretamente, né, no sistema digital da Câmara, porque foi isso que aconteceu. Nós já tínhamos conseguido esse mínimo de assinaturas em novembro, dezembro do ano passado, só que entrou a pandemia, mudou a sistemática, né, de trabalho da Câmara dos Deputados, e agora esse requerimento tem que ser feita assinatura digital. Então, se vocês puderem me ajudar, nos ajudar com essa conversa, com essa aproximação com os deputados federais, é importantíssimo. Tem o Pedro, né, Pedro Lucas, que ele é líder do PTB na Câmara, né? Eu sei que vocês têm muita proximidade com
o pessoal do PCdoB, então, que a líder é do Acre, né, a Perpétua, e outras lideranças. A gente precisa o mais rápido possível, porque a gente gostaria de ter isso até o final de setembro, para no dia 1º de outubro, quando a gente comemorar e vocês estiverem assinando aí o plano estadual de vocês, a gente ter esse encaminhamento do plenário, né? Que vá para o plenário, que essa liderança coloque em pauta, né, o PDL 454 para aprovação. Então, gostaria de finalizar, né, agradecendo imensamente ao CEDIMA, agradecendo imensamente ao povo maranhense, que às vezes que eu fui aí, sempre foi muito bem acolhida e foi fantástico. Todo o nosso fórum, né, o ano passado, né, que é realizado, encabeçado pela Pastoral da Pessoa Idosa do Maranhão. Então, agradeço imensamente a Mazé, que sempre está me apoiando, me perguntando, falando, e principalmente as orações, viu, Mazé? Que ela sempre diz, estou rezando por você. Eu falei, pode continuar, que estamos precisando de bastante. Então, assim, a gente vai finalizando essa 6ª live, né, a realização dessa 6ª live, e na próxima semana, entrando, né, daí a gente sai do Nordeste, vai para o Sul, né, nós estaremos com o CEDI, né, do Paraná, nesse mesmo horário, 11 horas, estaremos com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Paraná. Então, já estão todos convidados, e principalmente a gente convida, né, como diz, não é só converter os convertidos, mas que a gente possa ampliar, né, essa participação dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais de outras regiões, e a gente possa construir, né, a exemplo de vocês aí, uma rede bem forte. Muito obrigada, Clécio, muito obrigada, Débora, um grande abraço a meus amigos aí do Maranhão, e principalmente parabéns pelo brilhante trabalho realizado aí por vocês na defesa dos direitos da pessoa idosa. Gratidão. Obrigada, Carol, muito mais obrigada, uma vez, gente. E principalmente a todos da rede de conselhos do Vale Paraíba e Litoral Norte, que me cedeu esse espaço maravilhoso para representá-los. Gratidão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Nós só vamos aguardar um pouquinho até a Carol finalizar aí o fechamento. Sério.